Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre uma ótima noite de segunda-feira a todos vocês. Mas pra quem não viu o vídeo de hoje cedo, desejo pra vocês uma ótima semana. Vamos lá, gente, pra falar sobre o Vitor Roque. O que eu estava prevendo, e muitos de vocês também, aconteceu. O Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira. Vamos passar aqui quais jogos que o Vitor Roque vai ficar fora, ele e outros atletas. E também mais duas informações. Uma sobre o próprio Vitor Roque, propostas. O empresário dele falou hoje, o André Cury, confirmando algumas coisas que foram passadas aqui. E também uma informação do Veloso sobre um grande jogador. Que o Palmeiras está observando para 2026. E se você quiser assistir filmes e séries, galera, vai no primeiro comentário na descrição, veja o horário de atendimento, chama a galera do TV Torcida, você vai ter todos os campeonatos pelo mundo afora, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Champions League, tem essa semana e o teste é na hora, você vai ter um ótimo custo-benefício, recomendo para vocês, tá bom? Seguinte, pessoal, primeira coisa, o Vitor Roque convocado para a seleção brasileira, o Andreas Pereira não, ele estava numa pré-lista. Então, para a seleção brasileira, o Palmeiras perdeu o Vitor Roque. Qual jogo que o Vitor Roque vai ficar fora? Garantido. Palmeiras e Santos, que acontece no dia 15 de novembro. Esse jogo ele não vai poder participar, jogo na Vila Belmiro, jogo fora de casa. Então o Vitor Roque tá fora dessa partida. Só mais uma coisa, gente, para esclarecer. O Palmeiras tem que pedir a dispensa. O Palmeiras não pode deixar convocar e tal. Isso teria que ter sido feito lá atrás. E geralmente o Palmeiras não é de fazer isso, de pedir pro jogador não ser convocado. O Palmeiras vai fazer trazer rápido, quando acabar. Nem sei se o Vitor Roque vai jogar, né? Se ele vai entrar nesses amistosos. Pra jogar no dia 19 contra o Atlético Mineiro. No dia 18 tem jogo da seleção brasileira. E no dia 19 jogo contra o Atlético. Provavelmente ele vai estar nesse jogo fora de casa. E aí a Leila pode trazer de volta, porque eu duvido que o Vitor Roque seja titular 90 minutos num jogo de seleção, ainda mais com a primeira convocação. Acho que ele nunca foi convocado. Não sei se na época do Atlético Paranaense ele já tinha ido. Então é isso, foi convocado, o Palmeiras não vai ir atrás. O que aconteceu foi o seguinte, o Palmeiras lá, antes do Mundial de Clubes, pediu lá pra adiar o jogo contra o Santos. Tiveram outras datas pro Palmeiras jogar, o Palmeiras nunca se manifestou. Quando teve Copa do Brasil, por que o Palmeiras não jogou contra o Santos? Poderia ter jogado, não falou nada. O Palmeiras sabia que ia jogar numa data FIFA, agora já era. Então assim, meio que não tem o que fazer e outros jogadores podem ser convocados, como eu falei. Gomes, Sousa, Piquerez, Edmilson Martins, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Se todos esses forem convocados, o Palmeiras vai ter 8 desfalques para o jogo contra o Santos. E no outro dia tem jogo contra o Atlético Mineiro. Então, né, no dia 19, as respectivas seleções jogam dia 18. Eu vi que a Argentina parece que só vai ter um amistoso no dia 15. Que é no dia que o Palmeiras joga contra o Santos. Então, se só tiver esse jogo, o Aníbal e o Flaco Lopes com certeza estarão no jogo contra o Atlético. Então, o Palmeiras não vai entrar com pedido para desconvocar o jogador. E é uma conquista dele. Acho que até isso aí é um erro meu. Eu até confesso para quem quer criticar. Você não quer que o jogador vá para a seleção, só pensa no Palmeiras. Sim, eu sou palmeirense, vou pensar no Palmeiras. Eu não ligo muito para a seleção brasileira, mas eu sei que para o jogador é muito importante. E também para o clube. A valorização do atleta acontece muito quando é convocado para a seleção brasileira. O que o André Cury falou hoje, empresário? Disse que o telefone tocou muito, clubes ingleses e italianos, ele falou, ingleses e italianos estão de olho no Vitor Roque, e ele falou, vai chegar proposta na casa dos 50 milhões de euros. Foi o que eu falei hoje cedo no vídeo, quando comentei com os times ingleses, o Tottenham, o Chelsea, já falaram que estão observando o atleta, o Manchester United, e agora clubes italianos também olhando o jogador. Então, se ele fala 50 milhões de euros, vai chegar essa proposta, então o Palmeiras já está ciente, então isso é meio que um valor. Fizeram um estudo aí sobre o Vitor Roque, né? Quanto que ele tá valendo, e parece que o valor de mercado dele hoje são 66 milhões de euros. Muita gente vai falar assim, mas o Hendrick foi vendido por tanto, o Estevão por tanto. Gente, o Vitor Roque é um jogador pronto. Ele tem 20 anos, ele tá... O Barcelona acreditou, ele não teve chance lá, tudo. O Palmeiras recuperou o jogador. Hoje o Palmeiras é muito mais vitrine do que muitos times da Europa. E eu só tô falando a verdade, porque ele estava lá na Europa, ele não conseguiu ser convocado para a seleção brasileira, nem no Barcelona, que ele não jogava, nem no Betis, veio pro Palmeiras, apareceu na seleção. O Andreas Pereira estava na Premier League, veio pro Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira. Ficou na pré-lista. Então, o Palmeiras hoje dá muita visibilidade. Muita mesmo. Então, por isso que o Vitor Roque está sendo convocado, porque tá jogando muita bola. Então, parabéns para ele. Ruim pra gente, porque esse calendário é uma zona, uma porcaria, vai fazer muita falta.
Mas fazer o quê? O que nós podemos fazer? Mas a confirmação é essa daí, são 50 milhões de euros no mínimo, então eu acredito que os times que quiserem levar o Vitor Roque vão ter que pagar a mais, vão ter que pagar mais de 50 milhões de euros, lembrando que 50 milhões de euros hoje são 311 milhões de reais. É grana, hein? É muita grana. Reiterando o que eu falei no primeiro vídeo, o Palmeiras tem 80% do passe. E um jogador que eu sempre gostei muito, sempre falei aqui pra vocês, é o André, jogador do Wolverhampton. O Veloso que trouxe a informação hoje, dando os créditos, que o Palmeiras está avaliando o nome. O Palmeiras que vai contratar um primeiro volante para 2026, tá? O Palmeiras hoje tem para função de 5 Aníbal e Emiliano Martins, não tem outro jogador. O Lucas Evangelista não é 5, o Andreas também não é 5. O Alan, que já chegou a jogar de volante, a gente tá vendo que o negócio dele é muito mais pra frente. O André, que tá no Wolverhampton, o Wolverhampton tá horrível, deve cair pra segunda divisão, perdeu sei lá quantos jogos na primeira divisão já. O time do John Arias, olho no John Arias, que joga muito. Então, o Veloso falou que o Palmeiras está observando esse volante. Nossa, eu queria demais. O André joga muita bola, 24 anos, volante que está lá no futebol inglês. Informação sobre o Gerson também. Hoje saiu lá na ESPN que o Zenit colocou que o valor do Gerson são 40 milhões de euros. Baseado em quê, né? Em quê? Tô falando pra vocês que o Zenit é um time muito difícil de negociar, muita gente animada com o Gerson chega em 2026 e o Riquelme e tal. Inclusive, o Palmeiras deu autorização pro empresário do Riquelme negociar o jogador na Europa, tá? Para buscar propostas. O Riquelme que não tem oportunidades no time profissional devido à concorrência. E o Palmeiras já deixou avisado pros empresários que podem trazer oferta. E o Gerson, o Zenit tá maluco. O Gerson não vem jogando, melhorou agora, ficou bom da lesão e vai começar a atuar. Jogador de 28 anos e os caras querem 40 milhões de euros, sendo que o cara não jogou. Tipo assim, o cara devia estar desvalorizado, não valorizado num ponto desse. 40 milhões de euros se o Vitor Roque são 50 milhões de euros, nós estamos falando 300 milhões, 40 milhões ali vai dar uns 240 milhões de reais pra mais. Tá uma loucura um negócio desse. O Palmeiras jamais pagaria isso no Gerson, não pagaria nem 25, nem 23, imagine só 40. O Zenit é completamente maluco. Então esqueçam esse papo de Gerson no Palmeiras no ano que vem pra trocar jogador e tal. Não tem negociação nenhuma acontecendo, repetindo o que eu falei lá atrás. Quando eu falo essas coisas pra vocês, galera, é baseado em informações, tá? Se amanhã o negócio mudar tudo, eu venho e falo pra vocês. Mas não tem nada do Gerson. Tá acertado pro ano que vem, o Riquelme vai... Não, ó, o Zenit aí pedindo 40 milhões de euros. Ninguém vai cair nessa, Zenit. Acordem pra vida. Tamo junto, galera. Grande abraço. Obrigado pela sua presença. Uma ótima semana. E amanhã estou de volta aqui no Verdão Sempre com mais informações. Boa sorte para o Vitor Roque. Mas amanhã eu vou continuar torcendo pra não ter nenhum... Pra não ser convocado o Piquerez, o Gomes. Não precisa levar agora, né? Já tá na Copa, porque... O jogo contra o Santos na Vila será difícil, mas o Palmeiras aceitou lá atrás, não fez nada. Agora as consequências estão aí. A gente já tá cantando essa bola há muito tempo. Grande abraço, galera. Valeu, é nóis.